aos senhores nesse espaço um fato que bastante me deixou intrigado na semana retrasada, mais especificamente no dia 27 de julho, que era um sábado, quando então nós recebemos aí a triste notícia do falecimento de um casal freiburguense, seu Sebastião da Cruz, que trabalhou muitos anos na Renar Móveis, foi sindicalista aqui em Freiburgo, e também da sua esposa, a dona Dilma, que por alguns meses estavam residindo em Balneário Camboriú, e estavam retornando para Freiburgo e infelizmente se envolveram num grave acidente próximo ao município de Gaspar e perderam a vida naquele acidente. Este casal criaram a sua família aqui em Freiburgo, trabalharam muitos anos nas empresas aí, e estavam residindo lá e estavam voltando para Freiburgo para visitar aqui os seus filhos, a sua família. Mas como então, na tarde do sábado, fui procurado então pela família dos então falecidos, que gostariam de entrar em contato com alguém da prefeitura para que pudessem se deslocar até Balneário Camboriú para poder lá velar os seus pais, né, os filhos, e também mais alguns parentes que gostariam de ir, em torno de umas 10, 12 pessoas, parentes mais próximos, visto que a família da dona Dilma reside lá em Balneário Camboriú, e aqui em Freiburgo estão os parentes mais próximos, então, do seu Sebastião. Eu achei naquela oportunidade, então, mais prático, ligar para a secretária de Ação Social, que entendo que é a pessoa que deva responder por esta área, dona Alzerina, e passei para ela, então, todo o ocorrido. Mas, infelizmente, já de início de conversa, já recebi a negativa por parte dela da impossibilidade desse tipo de procedimento. Ela até me pediu um tempo para que pudesse ligar para o secretário de Finanças, o senhor Ulides, para até poder confirmar da legalidade desse procedimento. E 5 minutos mais tarde ela me retornou para então dizer que infelizmente não podia fazer nada acerca desta solicitação dos familiares, que achavam melhor se deslocar para lá para atender o seu pai, a sua mãe, né, ao invés de trazer aqui para Freiburgo. Mas, felizmente, a dona Alzerina repassou que não tinha condições e até me sugeriu que se juntasse mais alguns vereadores e cada um contribuísse com a parte, então pudesse mandar aquela família para lá, para então que eles pudessem velar o seu pai e a sua mãe. Outra coisa que me chamou a atenção foi que a secretária também disse que nestes casos é o mesmo procedimento que ela tem tomado quando se faz uma mudança, um transporte de uma mudança aqui na cidade, quando alguém solicita. Então, eu quero ponderar rapidamente alguns pontos aí, porque acho que tem algumas coisas erradas aí, né? Mesmo que esteja totalmente dentro da legalidade, mas eu acho que não é isso o papel da ação social, companheiro Gabriel Fantini. Não é esse o papel que se espera da administração pública, das pessoas públicas, num momento como esse. Primeiro que eu considero que a morte do pai, da mãe, do parente bem próximo, não tem nada a ver com mudança. Mudança é outra coisa. Mudança, se eu não faço hoje, eu faço amanhã, faço a semana que vem, procuro um preço que me facilite fazer a mudança. Agora, quando se tem a perda de um parente próximo, como nesse caso aí, eu acho que tem que ser tratado com uma diferença. E o segundo é que o momento difícil, o momento mais difícil que o ser humano pode passar é exatamente na hora que se perde um parente tão próximo como o pai e a mãe, cunhado, irmão, irmã, como esta família perdeu. O choque de receber a notícia de que faleceram vindo para Freiburgo, né? Não se esperava isso. Então eu acho que a Secretaria da Ação Social, a própria pessoa da secretária, dona Alzerina, eu acho que tem que haver um tratamento diferenciado, até para justificar o salário que hoje os secretários ganham, né? E a Secretaria da Ação Social tem a sua secretária, tem os seus diretores e diretoras que lá trabalham e ganham muito bem para isso, né? E acredito que a ação social não está lá só, companheiro Rezadori.
não estão lá só para distribuir cestas básicas, fazer curso de artesanato, fazer clube de mãe pelos bairros, o que eu considero de tamanha importância, mas não tão importante quanto o momento que se perde alguém da família, o pai, a mãe, e a pessoa precisa de um respaldo nessas horas. Eu acho que nesse momento o mínimo que se espera da ação social do município é que a secretária dê atenção, ou que tenha lá um assistente social que deveria ir lá visitar a família que está passando por aquela tragédia, aquele momento, para ver o que é que precisa, que tipo de apoio que precisa. E nós aprovamos aqui há dias atrás um projeto de lei que já se transformou em lei, o 2311 de 2013, que trata desse assunto aqui. E vou fazer questão de ler aqui o artigo 2. Concede-se benefícios eventuais no âmbito da política de assistência social, aqueles que são de caráter suplementar e temporário, prestado aos cidadãos e às famílias com impossibilidade de arcar por conta própria, com enfrentamento de contingências sociais, cuja ocorrência provoca riscos e fragiliza a manutenção do indivíduo e da unidade familiar, sendo que serão concedidos em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública. E lá no seu artigo 2, o benefício eventual da forma de auxílio funeral constitui-se uma prestação temporária não contributiva de assistência social em bens de consumo ou serviços para reduzir a vulnerabilidade provocada por morte dentro da família. Então, se existe maior vulnerabilidade da família e são famílias carentes, se existe vulnerabilidade maior que essa, eu preciso ser informado, porque eu não tenho conhecimento de outro tipo de vulnerabilidade familiar que não seja essa da perda de um familiar. São pessoas que trabalham nas empresas de pomares aqui em Freiburg que não têm condições, que não tenho dúvida nenhuma que se encaixariam perfeitamente nos critérios desse projeto. Mas precisa ter pessoas lá que dê apoio, que se interesse, né, que queiram ir lá para saber o que é que está acontecendo. Esta família, eles não queriam dinheiro, eles só desejavam uma van, um micro-ônibus que levasse, nem toda a família iria. Os parentes mais próximos iriam lá velar o pai e a mãe e depois precisavam esperar e retornar para Freiburg. Mas a prefeitura não pode, é ilegal, não pode, não tem condições, ou pelo menos ninguém se interessou de ir atrás. Mas aí, quando nós acessamos o site da prefeitura para dar 25 mil reais para os jipeiros milionários, daí pode, daí dá, daí tem condições de dar. Mas socorrer uma família freiburguense que estavam lá fragilizados, que não conseguiu nem falar, os 2 filhos da dona Dilma, os 2 filhos do seu Sebastião, do seu primeiro casamento, não conseguiu nem falar comigo, né? Isso a prefeitura não pode ajudar, está dentro da ilegalidade e não pode. Mas para os jipeiros, que eu não tenho nada contra o evento, eu acho o evento muito importante, porque leva o nome de Freiburgo, né? Traz benefício para a rede hoteleira, para os postos de gasolina, para o comércio. Então, isso é mais importante do que família freiburguense, não freiburguense, né? Então, eu fico me lembrando, companheiro Gabriel, das frases dos candidatos a prefeito na eleição passada: nós queremos estar do lado do povo, né? E depois, o que nós vemos é exatamente o contrário, que o povo continua sofrendo. E eu vou querer saber onde é que foi gasto os 25 mil reais. Se foi só naquela janta que foi feita no Parque da Maçã lá, que deve ter tido umas 1000 pessoas pelo valor que gastaram. Eu espero, companheiro Juca, que não tenham pagado aquele helicóptero aqui, para ficar rodando em cima da cidade, tirando fotos de pelo. Espero que não seja para isso, né? Porque para uma família freiburguense, trabalhadores, pessoas de bem, não dá para socorrer nesta hora, né? Mas para outras coisas, que eu também não tiro importância, mas dado a proporção e a analogia que estou fazendo aqui, não dá. Então, para encerrar, eu vejo em alguns momentos, né, em todas as administrações que já passaram, e na administração que também está aí, às vezes alguns contrassensos, né, enquanto moradores lá do seu bairro, companheiro rezador, da Macieira, Liberato, naquele dia, protestavam lá de manhã, porque estão ficando na fila desde as 5 da manhã, para conseguir pegar uma ficha, e quando consegue, e quando são bem tratados por funcionário, e quando tem remédio, e quando tem médico, né, falta dignidade, falta respeito, falta tudo para os moradores daquele bairro lá. Enquanto o povo pobre protesta e pede atenção e pede dignidade, o nosso prefeito libera no mesmo dia 25 mil para os jipeiros milionários fazerem a festa deles aqui em Freiburg. Então isso, para mim,
é um contrassenso, eu não tenho como deixar de falar sobre esse assunto, não falo só para criticar, porque essa também é a função do vereador, criticar, mas falo também na condição de representar o povo mais humilde, aquele que não tem condições, não tem voz, que chora a morte do pai, da mãe lá, e não tem ninguém para ir lá, para ouvir, para tentar ajudar. Então, por essa razão que eu fiz questão de trazer o conhecimento dos senhores esses fatos aí, porque nós precisamos melhorar. Acho que a ação social do nosso município, pela secretária que tem lá, que é uma mulher competente, pelo salário que ganha, pela estrutura que ganha, né, pelos veículos que tem disponível, no mínimo, quando acontece uma tragédia dessa, que a ação social cumpra o seu papel de valorizar, de dar dignidade para a família naquele momento que está passando. Então, por hora, é isso que eu quero falar, e se precisar voltar a falar desse assunto aí, eu com certeza voltarei a falar. Obrigado.